Anne Chapman, também conhecida como Dark Anne, foi a segunda das 5 mulheres tidas como as vítimas oficiais do estripador. Anne foi morta em 8 de setembro de 1888, na rua Hanbury, às 5h30 da manhã. Quando o relógio bateu às 5 horas da manhã, Elizabeth Long, também conhecida em Whitechapel como a Senhora Durrell, caminhava pela rua Hanbury, quando passou por um homem e uma mulher que estavam em pé, encostados em um muro no prédio número 29. O homem estava de costas e ela não viu seu rosto, mas ele estava vestindo um longo casaco preto e usava, segundo Elizabeth, um chapéu de caçador. Ela passou pelos dois e ouviu o homem dizer: "Então você vai?" A mulher, que Elizabeth mais tarde identificou como sendo Anne Chapman, respondeu: "Sim, eu vou." Às 5h30 da manhã, um jovem carpinteiro que morava no número 27 da Hanbury, chamado Albert Kadosh, saiu em seu quintal para usar o banheiro. Ele disse ter ouvido a voz de uma mulher dizendo "não, não", e o som de algo caindo contra a cerca que liga os quintais dos números 27 e 29. Às 6 da manhã, John Davis, um dos moradores do número 29 da rua Hanbury, preparava-se para trabalhar. Seu apartamento ficava na frente de um prédio de 3 andares que também abrigava várias famílias. Lá, tinha um pequeno quintal que se conectava facilmente à rua Hanbury através de um corredor de 6 metros de comprimento, o que significa que invasores, incluindo prostitutas e seus clientes, eram incômodos frequentes para os 17 residentes do prédio número 29. Quando desceu os degraus de pedra até o quintal para ir trabalhar, ele encontrou um corpo de uma mulher mutilado entre os degraus e a cerca da casa vizinha. O homem notou que suas saias foram puxadas até a virilha e, sem mais investigações, correu para a rua vizinha e pediu ajuda. O homem encontrou 3 trabalhadores, que foram dar uma olhada no corpo e depois correram para chamar um policial. John Chandler, da divisão de homicídios de Whitechapel, logo chegou e disse: "Deus do céu, outra mulher foi assassinada." A vítima era uma prostituta de Whitechapel chamada Anne Chapman. Entre suas amigas, ela era conhecida como Dark Anne. Anne era filha de George Smith e Ruth Smith e tinha mais 3 irmãs. Em 1969, ela se casou com John Chapman, aos 28 anos. John trabalhava como cocheiro e fazia outros pequenos serviços. O casal teve 3 filhos, Emily Ruth, Anne Georgina e John Alfred. Mas uma vida familiar feliz não estava escrito no destino de Anne Chapman. Sua filha mais velha, Emily Ruth, morreu de meningite em 1882, aos 12 anos de idade, e o seu filho mais novo, John Alfred, nasceu deficiente e foi enviado para um centro de caridade para que pudesse ter maiores cuidados. Possivelmente, devido a essas tragédias e dificuldades no relacionamento, John e Anne Chapman tornaram-se alcoólatras. Anne foi presa várias vezes por embriaguez e desordem pública em Windsor, e um relatório da polícia culpou seus modos como imorais. O casamento dos dois chegou ao fim por volta de 1885. Após o rompimento, John bebeu tanto que morreu no Natal de 1886 de cirrose. Apesar do distanciamento dos dois, Anne foi duramente atingida pela morte de John. A amiga de Anne, Amelia Palmer, disse que depois da morte de John até a morte dela, ela parecia ter desistido da vida. Dizem que a filha do meio do casal, Georgina, então com 16 anos, fazia parte de uma companhia de performances circenses e foi embora para a França em 1888, deixando sua mãe sem parentes próximos. Após a separação do casal e antes de John morrer, Anne levava uma vida modesta, mas não era envolvida com prostituição. Ela recebia 10 shillings por semana de John Chapman e juntava isso com um pouco que ganhava vendendo crochê e flores para sobreviver. Anne estava morando com um homem chamado John Seaver, que abandonou Anne logo após a morte de John Chapman, presumivelmente por causa da perda da mesada semanal de Anne, e mudou-se para Notting Hill.
Depois desse novo abalo, Anne continuou a vender suas mercadorias, mas foi forçada a se prostituir para não morrer de fome. Ela passou a maior parte do tempo morando em diferentes casas de hospedagens no distrito de Whitechapel. Além de viver de seus pequenos ganhos de crochê, Anne recebia frequentemente alguns trocados de um homem que dividia uma cama com ela na Crossing Hans Lodging House, na rua Dorset. O homem se chamava Ted Stanley. A princípio, a polícia só conhecia Stanley como o aposentado, porque as testemunhas da hospedaria não tinham certeza da sua identidade. Ele alegava ser um ex-militar que vivia de uma pensão do exército. Durante o inquérito da morte de Anne Chapman, em 14 de setembro de 1888, foi descoberto que ele não era militar. Na verdade, trabalhava como pedreiro. Nos dias que antecederam seu encontro fatal com o estripador, Anne estava passando por muitas dificuldades. Por volta do final de agosto, ela se envolveu em uma briga com uma colega de quarto da pensão, Eliza Cooper. Embora algumas pessoas na hospedaria tenham alegado que elas estavam brigando por causa de Ted Stanley, Eliza testemunhou no inquérito que elas brigaram porque Anne Chapman não havia devolvido uma barra de sabão que havia pego emprestado. Segundo Eliza Cooper, ela exigiu a barra de volta ou dinheiro para comprar uma, e Anne jogou 1 centavo no chão e disse para ela comprar um sabão de 1 centavo. Eliza alegou que havia acertado Anne no rosto e no peito durante uma briga. No entanto, durante a investigação, o delegado Timothy Donovan disse que todos conheciam Anne como sendo geralmente quieta e inofensiva. Independentemente de quem foi a culpa, Anne sofreu ferimentos que permaneceram evidentes após ela ter sido assassinada, exigindo que a polícia investigasse a história dela com Eliza Cooper. Donovan confirmou que Anne apresentava um olho roxo, resultado dessa briga ocorrida em 31 de agosto. Antes de morrer, Anne foi internada várias vezes com problemas de saúde. Embora não hajam registros que confirmem que ela tinha algum problema sério de saúde, a sua amiga Amelia Palmer disse que em 4 de setembro de 1888, Anne havia dito que ficaria internada por alguns dias, mas não revelou qual doença teria. Após sua morte, os investigadores encontraram remédios em seu quarto. Alguns comprimidos também foram encontrados em sua roupa no dia da morte. Na noite do fatídico dia, ela estava hospedada no alojamento de um homem chamado William Stevens. William disse que naquele dia os dois beberam uma cerveja por volta de 00:30, mas ela não tinha dinheiro para pagar a hospedaria e saiu do local por volta de 1:30 da manhã, dizendo que voltaria em breve com o dinheiro. Inclusive, pediu para segurar a vaga dela. Ela saiu e nunca mais foi vista com vida. No momento em que o inspetor Joseph Chandler chegou, uma multidão já se reunia na rua Hanbury, número 29, tentando dar uma olhada no corpo. O inspetor Chandler chegou por volta das 6 da manhã e mandou buscar o Dr. George Baxter Phillips para analisar o corpo e a cena do crime. O corpo de Anne Chapman estava bastante mutilado. Ela tinha um corte na garganta que se movia da esquerda para a direita, bem como um corte no abdômen feito supostamente pela mesma faca. Os intestinos de Anne foram arrancados e colocados por cima do ombro direito, embora ainda ligados ao seu corpo. Ela também estava sem o útero e partes de sua bexiga e vagina. O médico ficou tão perturbado com o dano causado ao cadáver de Anne que ele se recusou a entrar em detalhes explícitos sobre as mutilações abdominais durante o inquérito. Sua descrição foi a seguinte: o braço esquerdo foi colocado na mama esquerda, as pernas estavam abertas, os pés apoiados no chão e os joelhos virados para fora. O rosto estava inchado e virado para o lado direito. A língua estava projetada entre os dentes da frente, mas não além dos lábios. A língua também apresentava muito inchaço. Os dentes da frente eram perfeitos até o primeiro molar. Os dentes superiores e inferiores eram muito finos e desgastados. O corpo estava terrivelmente mutilado e o rigor mortis estava iniciando. O Dr. Phillips notou que a garganta estava profundamente cortada e que a incisão através da pele era irregular. O fato da língua de Anne ter saído de sua boca implicava que ela, assim como Polly Nichols, morreu por asfixia e não pelos danos causados pela faca do assassino. A autópsia revelou indicações nos pulmões e membranas do cérebro de uma doença avançada.
Na verdade, a partir do estado de seus pulmões, os investigadores especularam que se ela não tivesse sido assassinada, teria morrido em alguns meses de tuberculose. Apesar do fato dela ser descrita como gorda, seu corpo também mostrou sinais de inanição. Havia um pouco de comida em seu estômago, mas sem álcool em seu sistema. A cena do crime parecia implicar que Anne não lutou com o seu assassino. É possível, no entanto, que, devido ao ataque repentino, ela não teve a oportunidade de gritar antes de ser sufocada. Os pertences de Anne foram tirados de seu bolso, fato que confundiu os estudiosos do caso por mais de um século, começando pelos investigadores da época, pois os seus pertences tinham sido colocados próximo ao corpo e de forma organizada. Fato este que ninguém sabe qual o motivo. Também foi encontrado na cena do crime um avental de couro, que levou à prisão de uma figura de Whitechapel conhecida como Avental de Couro, que seria o polonês John Pizer, como dito nos vídeos anteriores. Descobriu-se depois que o avental pertencia a um morador do prédio número 29, e Pizer foi liberado depois que seus álibis foram confirmados. A descoberta da segunda vítima de um possível serial killer levou a mais especulações e a um maior desenvolvimento de como vemos Jack o Estripador nos dias de hoje. A morte de Anne marcou o começo da teorização de que o assassino de Whitechapel tinha algum tipo de experiência médica ou era possivelmente um açougueiro. Essa ideia surgiu devido à precisão na remoção uterina e do fato de que a operação deve ter ocorrido em um período muito curto de tempo e no escuro. Investigadores e médicos posteriormente descartaram esta possibilidade. Alguns amigos e conhecidos de Anne organizaram seu funeral, já que ninguém conhecia os parentes da mulher. A cerimônia foi realizada no dia 14 de setembro de 1888. Para evitar a atenção de multidões histéricas, o carro fúnebre levou o corpo de Anne silenciosamente, sem cortejo, e 4 ou 5 parentes dela esperaram no cemitério, dentre eles sua tia e 2 primos. Anne foi enterrada na sepultura pública número 78, na Praça 148. Alguns anos depois, o túmulo foi coberto por terra e vegetação, e a localização exata foi perdida. Mas em 2008, os diretores do cemitério marcaram a localização aproximada de seu túmulo com uma placa. Na placa, podemos ler a seguinte descrição: dentro desta área estão os restos mutilados de Anne Chapman, que foi sepultada aqui em 14 de setembro de 1888. Os assassinatos de Jack, o Estripador, tiveram um grande impacto na sociedade como um todo. De fato, ao focar a atenção da imprensa e do público em geral nas ruas e nas pessoas de um dos bairros mais pobres e mais habitados por crimes de Londres, Jack, quem quer que tenha sido, conseguiu expor a parte sórdida da sociedade vitoriana e, ao fazê-lo, ajudou a criar uma consciência entre os cidadãos mais ricos de Londres sobre as terríveis condições sociais que se tinham permitido desenvolver, em grande parte, ocultas, mesmo à porta da cidade de Londres, a porta da região mais rica do mundo na época. A história de Jack é muito obscura e profunda para ser explanada em apenas um vídeo. Nos vídeos subsequentes desta série, iremos nos aprofundar mais ainda no caso e observar cena por cena, crime por crime. Venham comigo e vamos nos aprofundar em um dos maiores mistérios criminais que o planeta Terra já viu.
Gostaria de pedir, portanto, a sua contribuição. Não quero dinheiro, doação ou nada do tipo. O que peço é simples. Esta pesquisa foi bem longa. Eu a iniciei em 2017. Então pediria que, como apoio, a cada vídeo que for postado, você curta, comente e compartilhe o vídeo com seus amigos ou em suas redes sociais para ampliar mais ainda os horizontes do canal. Novamente, muito obrigado a todos e a todas pelo carinho e atenção. Conto com vocês, como sempre contei para o crescimento do canal. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.